Vamos iniciar a nossa aula aí com o último aplicando da nossa apostila, graças a Deus. Página 84, aplicando os seus conhecimentos. Primeiro exercício. Bora lá trabalhar? Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, primeiro exercício diz lá: para resolver os problemas de produção, uma empresa precisou comprar um novo robô para ser instalado na fábrica. Muito bem. Contudo, os funcionários esqueceram de olhar as especificações, a especificação do robô e notaram que ele funciona apenas se a unidade de medida estiver em milímetro. Então, a unidade de medida tem que estar em milímetro. Muito bem. Milímetro, tá. Para resolver este problema, a empresa necessita fazer algumas implantações em seu funcionamento. Muito bem. Letra A. Construa um fluxograma que represente os passos do algoritmo para fazer a conversão entre a unidade de comprimento de metro para milímetro. Bom, e aí ele pede para a gente construir esse fluxograma. Galera, presta atenção. O que eu tenho que fazer para transformar de metro para milímetro? Tem que multiplicar por quanto? Tem que 10. Por quê? Por 10. Não. Não, verdade. Primeiro exercício é a letra A. Eu tenho metro, eu tenho decímetro, centímetro. Deixa eu afastar um pouco mais aqui. Eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Cada vez que eu vou da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Lembra? Uhum. Então, se eu estou aqui e se eu quero chegar aqui, eu tenho que multiplicar quantas vezes por 10? 3. 1, 2, 3. Então, para transformar de metro para milímetro, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 100? Não. De metro para decímetro, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10? 1000? 1000. Muito bem. Então, para transformar de metro direto para milímetro, o que eu tenho que fazer? Tem que multiplicar por 10. Multiplicar por 1000 direto, certo? 1000. Tranquilo? Muito bem. Então, eu quero que você faça o fluxograma. Todo mundo sabe fazer um fluxograma? Uhum. Então, se você sabe, qual que é o primeiro passo? Início. Colocar os... Perfeito. Então, o primeiro passo, vou tentar colocar ele aqui em cima. Vai ser o início. Muito bem. Depois você sabe que você tem um retângulo, não é isso? E aí, nesse retângulo, o que você vai ter que fazer mesmo? Bom, primeira coisa, você vai transformar de quê? De metro para... Metro para milímetro. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher um valor em quê? Em metro. Então, a primeira coisa, escolher um valor em metros. Muito bem. Então, é a primeira coisa. Qual é o valor que eu vou transformar para milímetro? Primeiro, eu tenho que saber ele em metros. Perfeito. Qual a segunda coisa que eu tenho que fazer agora? A gente viu que para transformar de metro para milímetro, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000. Muito bem. Então, eu já tenho o valor em metros. Agora, eu preciso multiplicar o valor por quanto?
Por quanto? Por Amanda? 1.000. Por 1.000. Muito bem. E aí, multiplicando por 1.000, eu vou ter o valor em quê? Milímetro. Perfeito. Então, aqui no final, obtemos o valor em que, Vitorinha? Milímetro. Perfeito. Em milímetro. Muito bem. E a última coisinha, último balãozinho? Fim. Sim. Acabou. Fizemos aí o fluxograma. Muito bem. Fácil e objetivo. Pronto? Eu acabei, pronto. Acabou? Sim. Tá ótimo. Bom, letra B, galera, presta atenção. Por meio do software apresentado na seção Matemática e Cultura Digital, construa o programa para a conversão de metros em milímetros. Gente, a gente não está na sala multimídia, né? Não estamos no software, então a gente vai deixar essa letra B para fazer num segundo momento, tá bom? Porque a gente precisa do software para fazer isso. Beleza? Tranquilo? Bom, segunda questão, então. O cabelo humano cresce em um padrão regular. O que é isso? Basicamente, ele cresce o mesmo comprimento ao decorrer dos meses. Muito bem. Calcula-se que um fio de cabelo cresça 1 milímetro a cada 3 dias. Então, 1 milímetro a cada 3 dias. Perfeito. Observe o gráfico abaixo que mostra o crescimento do cabelo de Olivia de 12 anos nos últimos anos. Muito bem. Bom, vamos interpretar isso. Eu tenho as idades. Quais são as idades que eu tenho da Olivia? 8, 9, 10, 11, 12. E 12 anos, perfeito. Então, o gráfico me deu o tamanho do cabelo dela de 8 a 12 anos. Muito bem. E eu tenho no eixo Y as medidas em que as medidas estão em quê? Milímetro. Milímetro. Muito bem. Quando ela tem 8 anos, qual é o tamanho do cabelo dela em milímetros? 300. 300. milímetros. E com 9? 400. Com 10? 500. Com 11? 600. 600. E com 12? 700. 700. Muito bem. Letra A. Qual era a medida do comprimento do cabelo de Olivia aos 8 anos de idade e aos 12? Então, coloca lá. Letra A. Coloca 8 anos igual. Quantos milímetros tinha o cabelo dela? 300. 300 milímetros. Então, coloca 8 anos igual 300 milímetros. E na linha de baixo, ou na mesma linha, você vai colocar aos 12 anos. Qual que era o tamanho do cabelo dela? 700 milímetros. 700 milímetros. Muito bem. Show de bola. Oh my God. Agora, na letra B. Quantos centímetros o cabelo de Olivia cresceu dos 8 anos aos 12? Só que agora ele quer saber em centímetros. Bom, presta atenção. Vamos aqui. Primeira coisa que eu tenho que saber. Vamos lá. Letra B. Então, segundo exercício, letra B. Eu sei que com 8 anos, o cabelo dela tinha 300 milímetros.
Sabe de cabeça quantos centímetros tem? 400 milímetros. Quantos? 400 milímetros. Com Não. 8 anos? Não, para 300 cercar a 700 é 400. Calma aí. Vamos lá. 300 milímetros. Vamos transformar isso em centímetro. Ele quer a resposta em centímetro, 80. Almeida. Dá 30. Vai dar 30 centímetros. Muito bem. Perfeito. Quando ela tem 12 anos, ele tem 700 milímetros. Transforma 700 milímetros em centímetros. 70 centímetros. 70 centímetros. Ele quer saber quanto cresceu de 12 menos 8 anos. 12 anos eu tinha 70 centímetros. Menos, em 8 anos, quantos centímetros eu tinha? 30. 30. Quanto que dá 70 menos 30? 40. Então, quanto cresceu o cabelo dela em centímetros? 40 centímetros. 40 centímetros. Ou, como disse o meu amado Almeida, quantos milímetros, Almeida? 400. Perfeito. A resposta estaria certa da mesma forma, tá? Só que na letra B ele pergunta quantos centímetros, tá bom? Perfeito. Muito bem. Bom, próximo exercício. Enem adaptado. O mecânico de uma equipe de corrida possui as seguintes medidas do carro. A distância A, olha lá, A, entre o eixo dianteiro e o traseiro. Quanto mede essa distância? Quanto mede essa distância? 2.300 milímetros. Perfeito. Então, ó, terceiro exercício. A distância A mede 2.300? Isso. Milímetros. 2.300 milímetros. Muito bem. E a gente viu que a altura, que é a distância B do solo ao piloto, quantos milímetros são? É 160 centímetros. 60. 160, só que agora é centímetro. Um é em milímetro e o outro é em centímetro. Muito bem. Ele precisa obter a medida A em centímetro e a medida B em decímetro. Faça a conversão e assinale a opção correta. Bom, aqui de milímetro ele vai para centímetro. Vai dar quanto? Vai dar 230. 230 centímetros. E de centímetro ele quer decímetro. Vai dar quanto? 16. 16 Facinho. decímetro. Claro. Alternativa? B. B de bola. Show de bola. Viu? Facinho. Muito bom. Quarta questão. Bora lá para a luta. Vamos lá. Faltando 10 minutos para acabar a primeira aula. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer mais uma aí. O cavalo marinho é um dos animais mais lentos da natureza. Sua estrutura corpórea não é mais adequada para nadar. E eles conseguem se deslocar em um ritmo de 3 milímetros por segundo. Muito bem. Então, vamos anotando os dados que ele me deu. Então, quarto exercício. Qual é a velocidade que o cavalo marinho se desloca? Qual é a velocidade? 3 milímetros. 3 milímetros por segundo. Milímetros por... Nossa, eu achava que ele era rápido, ele é mó lento. Assim. Ele é muito lento, tá? Muito bem. É pior que ele é, Hã? ele é menor do que... Ele corre... Quer dizer, ele é mais lento que a tartaruga? Ah, não sei. Precisa fazer uma comparação aí, né? Bom, com essa informação, calcule quantos centímetros o cavalo marinho irá percorrer em 1 minuto nesse ritmo. Muito bem. Muito bem. Bom,
Percebe o seguinte, ele anda 3 milímetros por segundo. Muito bem. Em 1 minuto, quantos milímetros ele vai andar? Bom, quantos segundos tem 1 minuto? Tem 60. Quanto? 16. 60. Muito bem. Então, eu vou multiplicar 60 vezes 3, que vai dar o quê? E 120. Não, 120. não. 180. Ah, verdade. 180 milímetros. Só que agora não é por segundo, é por quê? É por minuto. Perfeito! Minuto. Show de bola. Agora vamos ver qual é a pergunta que ele nos pede. Ele diz o seguinte. Agora nós vamos pegar esse 180. Bom, vamos lá. Cavalo marinho, tal, percorrer irá percorrer em 1 minuto neste ritmo. Muito bem. Então vamos pensar o seguinte, 180, tá? Bom, vamos pensar. Bom, se eu pegar esse 180, espera um pouco, vamos pensar. Bom, vamos transformar esse 180 milímetros em centímetro, para ver quanto dá? Quanto dá? 180 em 13? Quanto? 13? milímetro? Em centímetro. 18. 18 centímetros. Muito bem. Então, aqui 18 centímetros, tá? Então, ele quer saber, calcule quantos centímetros o cavalo marinho irá percorrer em 1 minuto nesse ritmo. Então, quantos centímetros ele vai percorrer? 18. 18 centímetros. Muito bem. Então, ele percorre 18 centímetros em quanto tempo? 1 minuto. Certo? Então, essa é a resposta do exercício 4. Muito bem. 18 centímetros. Isso. Mas coloca tudo, Faustino, porque senão você não vai saber. Você só coloca o 18, não vai saber como a conta foi feita. Tá bom? Bom, dá para fazer a quinta questão antes de gerar outro link. Vamos lá. Depois a gente tem até a questão 13. Vamos trabalhar. O tamanho de um aparelho de TV é medido por meio da diagonal de uma tela. E a unidade da medida é utilizada em polegada. Bom, presta atenção aqui. Quando você vai comprar uma TV? Quinta questão. Eu quero uma TV de 60 polegadas. Como é que a gente sabe qual é essa medida? É a diagonal desse ponto até esse. A gente chama isso aqui de polegadas. É daí que é vendido as televisões, tá? Nessa distância, nessa diagonal. Muito bem. Bom, considerando que uma TV representa um lado, representa ao lado a diagonal de uma tela que mede 126 centímetros. Então, ó, a diagonal mede quanto? A diagonal mede quanto? centímetros, você tá falando mutada. Vocês estão dormindo? 120, Eu tava falando mutada. 126 centímetros. Muito bem. Agora ele pergunta, qual é o tamanho da tela em polegadas? Em polegadas. Então, vamos lá. Ele deu um lembrete lá. Uma polegada mede quantos centímetros? 3.
3 centímetros. Então, o que eu vou fazer para saber quantas polegadas tem essa TV? 126 centímetros dividido por 3. 126. Vou dividir por quanto? Por 3. Por 3. Quanto vai dar isso? 4, 12, 0, 6, 2, 6, 0. Então, essa televisão que tem 126 centímetros, tem 42. 42 o quê? 42 polegadas. 42 polegadas. Bora lá. Bora ir lá. Morre lá. Pronto? Sim. Sim? Sexta questão, podemos fazer? Pelo menos ler? Olha lá. Sexta questão. O mecânico precisava trocar as bielas de um motor que apresentou problemas. Biela é uma parte que está no motor. Ao ir à loja de peças para veículo, ele foi informado que havia 4 tamanhos de bielas. 50 milímetros, 90 milímetros, 100 milímetros e 125 milímetros. Então, vamos anotar essas coisas para a gente não se perder. Bom, sexta questão, eu tenho as bielas, que são partes do carro. Ele diz que a primeira medida tinha 50 milímetros. A segunda medida tinha quanto? 90 Milímetros. milímetros. A terceira? 100 milímetros. 100 milímetros. E a quarta medida, 125 milímetros. Muito bem. Essas são as medidas da biela que o mecânico falou que tinha em tamanho. Muito bem. Porém, a biela que precisava ser trocada está com a medida expressa em polegadas. Muito bem. Há uma gravação na peça que informa que a medida é de 3 polegadas. Então, aqui, a medida é de 3 polegadas. Muito bem. 3 polegadas. Perfeito. Sabendo-se que 1 polegada, de novo, igual ao exercício anterior, olha lá, 1 polegada equivale a quantos centímetros? 3. Isso, ó, 3 centímetros. 1 polegada equivale a 3 centímetros. Qual é a biela que o mecânico precisa comprar para realizar o reparo do motor do